Gente, os fatores psico, né, sociais do paciente acabam afetando a ingestão alimentar, tá? Então, assim, os efeitos colaterais, a perda de funcionalidade muscular, a dependência que esse paciente cria de outras, a dependência que o paciente cria, né, de outras pessoas, isso mesmo, enfim, a maneira que ele não se reconhece, né? Então, gente, quando a gente fala em qualidade de vida no paciente oncológico, a gente está falando de vários fatores envolvidos. Então, desde os efeitos físicos que o tratamento proporciona ali para o paciente, até mesmo as expectativas do paciente em torno da doença e do tratamento. Então, vamos lá, gente, vamos falar então sobre baixa ingestão alimentar durante o tratamento antineoplásico. Bem da verdade, essa baixa ingestão alimentar, ela pode começar até mesmo antes do início do tratamento antineoplásico, né? Isso porque são vários fatores que acabam envolvendo, né, ali que acabam influenciando na ingestão alimentar do paciente diagnosticado com câncer. Então, tem fatores ali externos, fatores internos, né, relacionados às vezes à própria doença, que acaba ali contribuindo para a baixa ingestão alimentar. Então, é extremamente comum o apetite, né, reduzido do paciente. Às vezes, um dos primeiros sinais de que algo está errado, né, antes mesmo do diagnóstico, é justamente a perda de apetite, a baixa ingestão alimentar, ou também a perda de peso como consequência dessa baixa ingestão alimentar. E então, o porquê que é tão importante a gente conversar sobre isso? Por que eu destinei uma live para falar só sobre isso? Porque a baixa ingestão alimentar, gente, né, a ingestão reduzida vai favorecer para o estado nutricional inadequado, né? Vai impactar negativamente no estado nutricional do paciente, na perda de peso, em depressão de massa muscular, ou até mesmo pela desnutrição, se não muitas vezes, né, a perda de tecido muscular e de tecido adiposo, como nós falamos na primeira live, a desnutrição relacionada a um déficit de nutrientes, né? Então, não somente o estado nutricional, mas a baixa ingestão de nutrientes de maneira geral. E isso vai acabar tendo um impacto muito grande em como o paciente vai acabar respondendo ao tratamento, né? Então, a perda de peso, a desnutrição, seja a desnutrição calórico-proteica, seja a desnutrição por déficit de nutrientes de maneira geral, né, sem necessariamente um impacto no estado nutricional, ela vai influenciar na tolerância do paciente ao tratamento, como nós já conversamos, vai influenciar na sobrevida do paciente, né? A desnutrição por si só, ela já é um marcador isolado para a sobrevida do paciente oncológico, né? Então, isso acaba influenciando e, como consequência, influencia, obviamente, na qualidade de vida do paciente, mas no seu desfecho clínico, no seu prognóstico. Então, a inapetência, ela é um fator negativo, pensando no prognóstico, porque acaba influenciando nesses outros fatores que eu comentei agora com vocês, tá? E eu queria saber de vocês, quem é que já atende paciente oncológico, ou que conheça, né, algum paciente oncológico, né, algum familiar, algum colega. Contem para mim se realmente é isso que vocês perceberam, se essa baixa ingestão alimentar realmente é comum, se os pacientes que vocês acompanham, acompanharam ou que vocês estiveram próximos realmente apresentaram essa baixa ingestão alimentar. A Jennifer comentou: meu pai nas últimas semanas não comia nada devido a tráqueo. Já era magro, ficou abaixo da linha da magreza, nenhuma qualidade de vida no final, uma tristeza. Sim, e como você comentou, né, Jennifer, e eu sei exatamente aí o que você tá passando, né, porque eu também tive 2 avós que foram diagnosticados com câncer e infelizmente eles passaram por esse sofrimento, né, por essa baixa ingestão alimentar, por essa perda de peso, desnutrição. Na época eu ainda não era nutricionista, né, até um dos motivos pelo qual eu escolhi a oncologia foi por conta deles, e eu entendo perfeitamente essa situação que você
passou e que talvez muitos que estejam aqui me assistindo também estejam passando ou tenham passado, né? E até mesmo se nós não passamos por um caso desse na nossa família, né, no círculo de amizade, os nossos pacientes passam e é uma aflição muito grande ver um paciente dessa forma, né? Às vezes se sentir ali de mãos atadas. Então hoje eu queria conversar com vocês exatamente isso, sobre o que fazer, né? Como que a gente pode intervir para que a gente não se sinta impotente perante essa situação que o nosso paciente ou o nosso ente querido se encontra. A Tati comentou, né? Trabalho em um hospital oncológico muito comum. O que mais dói é que ninguém, nem os médicos, nem família, nos atentamos para procurar um nutricionista. Isso também é comum, Jennifer. Normalmente, eu acho que até comentei na primeira live, né? Um dos fatores que mais me incomodam e que eu levanto realmente a bandeira ali, né, que sempre que eu tenho oportunidade eu procuro reforçar, é a importância do acompanhamento nutricional desde o início do tratamento. O paciente oncológico, é claro que o tumor dele se difere dos outros diagnósticos, né, que eu quero dizer. Câncer não é tudo igual. Um paciente ele vai ter uma repercussão ali no tratamento, né, diferente de outros pacientes. Então, o tipo do tumor influencia a localização, o estadiamento do tumor, o protocolo de tratamento empregado no paciente vai influenciar em como que vai ser os sintomas que vão ser manifestados, sua qualidade de vida. Mas, de maneira geral, todo paciente oncológico, ele vai ser submetido a algum tipo de tratamento. Muitas vezes só cirúrgico, muitas vezes uma associação de tratamentos, ou uma hormonioterapia, enfim, algum tipo de tratamento. E ele, inevitavelmente, esse paciente, ele vai acabar tendo algum efeito colateral, ou ele vai precisar se preocupar com o seu estado nutricional para o sucesso daquela terapia. Até mesmo quando o tratamento somente é cirúrgico. Esse paciente, ele precisa estar com a imunidade fortalecida, precisa ter um bom percentual de massa muscular, precisa estar o menos inflamado possível para diminuição do risco também, né, das complicações no pós-cirúrgico. Então sempre vai ser necessária uma intervenção nutricional no paciente oncológico. Até porque, pensando, por exemplo, numa cirurgia, o tempo de jejum que esse paciente tem que ficar por conta da cirurgia, muitas vezes, dependendo da localização da cirurgia, se é no trato gastrointestinal, que é uma cirurgia de grande porte, esse paciente ele precisa receber a terapia nutricional o mais precoce possível no pós-cirúrgico. Muitas vezes isso não acontece, a instituição hospitalar não tem esse protocolo de abreviação de jejum ou de iniciação precoce de terapia nutricional. Então, todos esses fatores vão influenciar no estado nutricional do paciente, né? E na sua qualidade de vida. Então, o acompanhamento nutricional, ele é para todas as fases do tratamento. Então, é muito importante que a gente se atente a isso como profissionais ou como familiar, amigo, cuidador de um paciente oncológico, porque quanto mais tarde esse acompanhamento, mais desafiante é que a gente consiga fazer ali uma intervenção nutricional efetiva, né? Então, o paciente que já chega para nós com uma desnutrição grave, né, é muito mais complicado do que se a gente tivesse atendido esse paciente logo no início, né? Então, é sempre algo importante de ser reforçado. E é algo que, infelizmente, às vezes as pessoas elas não sabem, elas desconhecem, né? Então, cabe também aos profissionais de saúde, não digo só os nutricionistas, mas os enfermeiros, os oncologistas, os terapeutas, né? Os fisioterapeutas, todos os profissionais entenderem a importância da equipe multidisciplinar de cuidado no tratamento antineoplásico para que possam estar indicando nós nutricionistas, né? Então é muito importante realmente esse acompanhamento. A perda de apetite pode oscilar de acordo com os ciclos do tratamento? Sim. E aí eu vou explicar melhor sobre isso agora para vocês, tá? E aí, gente, vocês já sabem, quem tá me acompanhando aqui nesses 3 dias, podem ir mandando comentário, podem ir mandando perguntinhas. De tempos em tempos eu paro, leio e respondo, tá? Se vocês puderem se atentar às perguntas relacionadas ao tema, melhor, porque às vezes por conta do tempo da live eu tenho que selecionar algumas perguntas.
mas caso eu não tenha respondido a sua e você queira mandar pelo direct, tudo bem, aí depois eu te respondo, tá bom? Então vamos lá. Então, o porquê que essa baixa ingestão alimentar ela acontece? Quais são os fatores? E porque sim, pode depender do ciclo do tratamento que o paciente se encontra. Então, uma das primeiras razões, né, que essa perda de apetite pode acontecer é devido ao próprio comportamento da doença, o comportamento tumoral. A inflamação gerada pelo câncer pode impactar, causar um distúrbio neuroendócrino, alterando ali a síntese de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios, por exemplo, hormônios relacionados à digestão, então o hormônio da saciedade, né, o hormônio da fome. Isso pode ficar um pouco bagunçado no paciente oncológico. Então, muitas vezes, como eu comentei no início, o paciente não está em tratamento ainda, mas ele já apresenta uma baixa ingestão alimentar, ele nota uma perda de apetite, algo diferente ali, algo mudou nele, né? Só que ele ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo. Então pode ser um dos primeiros sintomas que aparece, essa perda de apetite, justamente pelo próprio comportamento tumoral que leva a essa inflamação, ao aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias e toda essa cascata inflamatória, esse estado pró-inflamatório, essa inflamação crônica leva a uma anorexia secundária. E aí esse paciente passa então a ter uma perda de apetite. Um outro fator também é a motilidade gástrica, a diminuição nessa motilidade. Então tem muitos pacientes, e aí você pode até confirmar se você já pegou um caso assim, de pacientes que reclamam que a digestão está mais lenta. Eles ficam conversando com a comida por muito tempo, então eles almoçam e já está quase na hora do jantar e eles ainda estão lá com aquela digestão lentificada, parece que algo mudou também, né? A digestão mudou. Então isso também pode influenciar no apetite do paciente, porque ele tende a ficar saciado por mais tempo, uma dificuldade ali de digestão, e tudo isso acaba gerando incômodo, um desconforto, uma distensão abdominal e acaba impactando então nas refeições ao longo do dia, ele passa a se alimentar menos. Um outro motivo também é a plenitude gástrica, e essa plenitude gástrica ela pode também acontecer por conta de alterações hormonais decorrentes da própria doença, que acaba influenciando, mas também pela localização do tumor. Então, obstruções no trato gastrointestinal podem influenciar também na saciedade desse paciente, na digestão desse paciente, pode acabar afetando e piorando efeitos colaterais. Então, por exemplo, um câncer de intestino, uma obstrução intestinal, pode levar a esse paciente a apresentar quadros de vômito, de êmese, de maneira muito frequente. Ou, por exemplo, uma saciedade precoce, né? O alimento ele fica mais tempo no estômago, né? Parece que ele para ali. E isso pode acabar impactando na ingestão alimentar. Agora, pensando, por exemplo, num tumor de face, que não necessariamente causa uma plenitude, né? Que causa ali uma obstrução, mas o tumor de face pode, por exemplo, acabar dificultando a mastigação, a deglutição, causar uma disfagia, né? E aí isso também acaba influenciando na baixa ingestão alimentar do paciente, né? Influencia ali em quanto ele está comendo, em quantas refeições ele está fazendo. E aí, pensando nos ciclos do tratamento, cada tratamento, né, cada tipo de tratamento vai influenciar de uma maneira também na ingestão alimentar. Então, por exemplo, pode ser que a quimioterapia ela gere efeitos colaterais como mucosite, como náuseas, vômitos, diarreia. E esses efeitos colaterais impactam negativamente a ingestão alimentar. Por exemplo, um tratamento radioterápico, né? O tratamento radioterápico, dependendo da região que o paciente recebe a radiação, pode influenciar também em efeitos colaterais, pode influenciar na motilidade gástrica, pode influenciar em sintomas de refluxo, azia, distensão, né? Então, entre outros efeitos colaterais, isso impacta a ingestão alimentar. E aí, pensando, por exemplo, até na radioterapia, não sei se vocês sabem,
mas a radiação, né, o tratamento radioterápico, os efeitos colaterais, eles tendem a aparecer da metade para o final do tratamento. Os efeitos são cumulativos. E por que isso acontece, né? Bom, se vocês já atenderam um paciente submetido à radioterapia ou conhecem alguém, vocês sabem que o médico, né, um oncologista ali, ele prescreve os ciclos da radioterapia, sessões. Então, 18 sessões, né? Ou seja, tem um cálculo de quanto de radiação aquele paciente precisa receber e aí ele fraciona isso por sessão, né? As sessões da radioterapia. Só que, normalmente é diariamente até. Ou seja, todos os dias esse paciente vai receber um pouquinho da radiação que foi prescrita para ele. Na metade para o final, ele já recebeu metade da radiação. Para o final, praticamente 100%. E essa radiação, ela age no organismo do paciente. Então, os efeitos colaterais, eles tendem a serem ali manifestados ou piorados da metade para o final. E por que é importante a gente entender isso também? Primeiro, para não negligenciar o paciente em tratamento radioterápico. Quem está aqui comigo e assistiu às lives anteriores, lembra até do estudo que eu falei dos pacientes com IMC adequado, mas com câncer de cabeça e pescoço, submetidos à radioterapia, que foram negligenciados porque aparentemente estava tudo bem, eles estavam num bom estado nutricional, eles não manifestavam efeitos colaterais no início da rádio, mas aí eles passaram a desnutrir ao longo da radioterapia, né? Por quê? Justamente por isso. Porque os efeitos colaterais, eles vão se manifestando ao longo das sessões dos ciclos e radioterapia de cabeça e pescoço. Já é esperado que aquele paciente vá apresentar uma baixa ingestão alimentar e nós precisamos intervir de maneira precoce nesse paciente, né? Não podemos esperar que uma mucosite aflore ali, né, na cavidade oral do nosso paciente, porque muitas vezes essa mucosite ela vai vir num grau mais severo e tratar aquilo vai demorar, né? Vai ser mais desafiante do que prevenir ou minimizar aquele grau. E até lá, até aquilo cicatrizar, até aquilo melhorar, a ingestão alimentar do nosso paciente, declinou, né? E paciente oncológico, gente, é uma corrida contra o relógio. Não dá pra gente ficar esperando, fazendo testes, né? Assim, quanto antes a gente intervir, quanto antes a gente elaborar uma estratégia nutricional, melhor, né? Porque a perda de peso, ela é progressiva e a gente tem que entender que não é só a ingestão alimentar que vai influenciar na perda de peso, mas todo o contexto do paciente, a própria doença, algo que a gente consegue modular a inflamação, mas que a gente não tem ali esse poder de tirar, né, de aliviar isso para o paciente. A doença, ela é inflamatória. Então, a gente faz o quê? Intervém de maneira precoce. A gente faz a modulação do padrão inflamatório a partir da alimentação e de outras estratégias nutricionais. Então, tem coisas que estão ao nosso alcance e coisas que não. Então, o que está ao nosso alcance é muito importante que a gente faça, né? Então, por isso que, respondendo a pergunta até dessa seguidora que está me assistindo, sim, o baixo apetite, né, a inapetência, ela pode variar de acordo com o tratamento e de acordo com a fase do tratamento, tá bom? Então, isso pode mudar, sim, é muito importante, então, que a gente sempre avalie o paciente, né, a cada consulta. Por isso também, ontem perguntaram, afirmaram, agora eu não me recordo muito bem, mas sobre essa questão, né, de que é muito importante alertar para o paciente que é um acompanhamento e não uma consulta única. Exatamente, porque o que eu já vi acontecendo, inclusive comigo? O paciente passa em primeira consulta porque ele entende a importância. Preciso mudar a minha alimentação, talvez tenha efeitos colaterais. Aí passa ali 2 semanas, o primeiro ciclo, né, as primeiras sessões. Não manifestei tanta coisa assim, não preciso mais ir na Nutri, tá tudo bem. E aí, pronto, começa a manifestar. E aí, até agendar consulta, até a gente fazer a intervenção, pronto. Já perdeu peso, já diminuiu o apetite, já diminuiu a ingestão alimentar, entre outros fatores, né? Então é muito importante que tanto nós como os pacientes, a gente, né, a gente possa entender que o acompanhamento nutricional é importante.
Perguntaram, tem como prevenir mucosite em paciente que faz radioterapia? Olha, eu tenho bons resultados com a utilização de L-glutamina para bochecha e gargarejo, não ingestão, vamos deixar isso claro. Para prevenção, sim, do grau de mucosite. Muitas vezes a gente não consegue prevenir a mucosite, uma radiação de cabeça e pescoço, realmente ela é muito agressiva, mas a gente consegue prevenir o grau e o tempo que essa mucosite vai ficar ali, vai ser manifestada pelo paciente. Ou seja, quando a gente fala numa radiação de cabeça e pescoço, facilmente a gente fala de uma mucosite aí grau 3, grau 2, grau 3. Grau 1, né, é raro só parar no grau 1, sem a intervenção. Então, quando a gente faz essa intervenção nutricional, a gente consegue diminuir esse grau, ou seja, a agressividade da mucosite. Né? E aí o grau 1 normalmente é só uma vermelhidão, uma sensibilidade, não é nada que vai impactar a ingestão alimentar, ou a gente tem que mudar a consistência, evitar ácido, nada disso, né? Então é muito mais fácil da gente fazer o manejo. E a cicatrização, ela acontece de uma maneira muito mais rápida, muito melhor. Então sim, nós temos um papel importante na prevenção de alguns efeitos colaterais, ou se não prevenir totalmente, 100% a manifestação, prevenir o grau como aquele efeito colateral vai surgir. Mesma coisa a diarreia. Por exemplo, pacientes com protocolo de irinotecano, né, FOLFIRI, câncer de intestino, é batata que aquele paciente vai ter diarreia, né? Mas assim, a gente não vai conseguir prevenir que não haja uma alteração intestinal, do hábito intestinal do paciente. Mas, poxa, a gente consegue modular essa frequência, essa gravidade. Por exemplo, eu tenho pacientes em uso desse protocolo com câncer de intestino que quando chegaram para mim estavam evacuando 6 vezes ao dia, e aí com as minhas estratégias, com a modulação ali desse efeito colateral, esse paciente passou a evacuar 4, 3. Tá, é o ideal, antes de ter o câncer ele evacuava 1, mas pô, de 7, de 6, tá com 3. Então vocês estão entendendo? Às vezes a gente não vai conseguir normalizar, mas a gente vai conseguir fazer o quê? Prevenir o grau, melhorar a qualidade de vida, dar esse suporte, né? E isso já muda, assim, consideravelmente o enfrentamento desse paciente à doença e também o prognóstico, porque se ele manifesta efeitos colaterais muito severos, normalmente esse tratamento precisa ser o quê? Suspenso, né? E aí, dessa forma, ele tem uma melhor tolerância, tá? Além disso, tem mais um fator que acaba influenciando na baixa ingestão alimentar. E ontem muitos de vocês citaram esse fator. Vocês lembram qual era que vocês comentaram que poderia influenciar na imunidade, inclusive? Muitos colocaram. E muitos que estão aqui, inclusive, que eu já vi o rostinho de vocês subindo. Coloquem aqui pra mim qual o fator, o último fator que vocês acham que pode influenciar na baixa ingestão alimentar, ó. Então, nós falamos sobre efeitos colaterais, o próprio comportamento tumoral, falamos sobre plenitude gástrica, motilidade gástrica. O que vocês acham que pode influenciar no apetite? Gente, os fatores sociais do paciente acabam afetando a ingestão alimentar, tá? Então, assim, os efeitos colaterais, a perda de funcionalidade muscular, a dependência que esse paciente cria de outras, a dependência que o paciente cria, né, de outras pessoas, isso mesmo, enfim, a maneira que ele não se reconhece, né? Então, gente, quando a gente fala em qualidade de vida no paciente oncológico, a gente está falando de vários fatores envolvidos. Então, desde dos efeitos físicos que o tratamento proporciona ali para o paciente, até mesmo as expectativas do paciente em torno da doença e do tratamento. Se as expectativas desse paciente foram alcançadas ou não. Por exemplo, se o paciente ele começa a desnutrir, ele começa a não conseguir mais realizar suas atividades diárias, se ele começa a ter dificuldade para se alimentar, a alimentação, por conta dos efeitos colaterais, se torna ali um momento angustiante. Então, todo esse sofrimento,
né, diminui a expectativa que ele tem da própria doença e do tratamento, não corresponde ao que ele esperava, né, que é o quê? O que ele espera? A cura, né, só que o que está acontecendo com ele parece que está encaminhando, né, o paciente para um outro lugar que não a cura, né, porque é a dor que ele está sentindo naquele momento, e isso influencia na qualidade de vida, isso influencia no emocional, e isso influencia também na ingestão alimentar. Não sei vocês, mas assim, tem pessoas que quando estão ansiosas comem mais, mas tem pessoas que quando estão ansiosas param de comer. Tem pessoas que quando estão em quadro depressivo param de comer. Então sim, né, o emocional do paciente pode afetar a ingestão alimentar. E aí unindo com todos os outros fatores que eu comentei, né, aí realmente tem impacto negativo na ingestão alimentar, tá? Na consulta, além de fazer o papel de nutricionista, sempre entra como psicóloga, é maravilhoso. É muito importante a escuta terapêutica, gente. Inclusive, tem uma live salva no IGTV, que é uma live minha com uma psicóloga, uma terapeuta clínica e oncológica. Nossa, foi muito boa essa live, no qual justamente a Jaqueline, é o nome dela, no qual justamente nós abordamos a importância da escuta terapêutica no tratamento antineoplásico e na maneira como o paciente enfrenta a doença e o tratamento. É muito importante que, independente da nossa profissão, né, é claro que o psicólogo ele é essencial e ele na verdade, ele precisa fazer parte da equipe multidisciplinar de cuidado do paciente oncológico, mas a escuta terapêutica é para todos os profissionais. Não é reservado só ao psicólogo. Todos nós precisamos praticar a escuta terapêutica no nosso paciente. O oncologista, o enfermeiro, o nutricionista, a fono, o físio, todos, né? Precisamos ouvir atentamente o paciente e precisamos buscar informações que vão além do ato de comer, para que a gente possa elaborar as melhores estratégias e dessa forma que o nosso paciente consiga seguir as nossas estratégias, né? Então é muito importante. Então assim, como vocês puderam observar, mecanismos periféricos e mecanismos internos têm impacto na ingestão alimentar do paciente oncológico, né? Então, gente, agora eu trouxe aqui para vocês o que fazer perante a uma situação dessa, né? Então, o que fazer quando o paciente ele passa a se alimentar menos? Então, o primeiro ponto que eu tenho conversado com vocês ao longo dessas lives é melhorar o padrão inflamatório desse paciente a partir da alimentação. Então, se um dos fatores que leva à anorexia secundária é a inflamação causada pela própria doença, o que a gente precisa fazer? Através da dieta, através dos fitoterápicos, dos fitoquímicos, né? Não dos fitoterápicos, desculpa, dos fitoquímicos, que muitas vezes vão ser provenientes de fontes alimentares, não necessariamente você precisa suplementar, vai ter uma ação ali de modulação inflamatória no organismo do nosso paciente. Então a gente diminui os marcadores inflamatórios, a gente interrompe ali fatores relacionados ao início da cascata inflamatória, dessa forma contribuindo para que o organismo daquela pessoa produza, né, marcadores menos inflamatórios. Então vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, né? Nós temos ali o fator nuclear Kb, que ele dá o início justamente da cascata inflamatória. Ele sinaliza ali para que outros marcadores inflamatórios sejam sintetizados, sejam acionados, né? Então ele modula, na verdade, a expressão de fatores inflamatórios. Quando nós colocamos ali alimentos, né, fitoquímicos, que justamente interrompem a ação do fator nuclear Kb, a gente silencia esse fator nuclear Kb, a cascata ela tende a ser menos inflamatória e substâncias, marcadores menos inflamatórios são acionados. Por exemplo, a curcumina faz isso, a cúrcuma, né? Então, é importante que através da alimentação a gente elabore para o nosso paciente, a gente pense, né, em como elaborar estratégias que levem em consideração os efeitos colaterais, que levem em consideração as preferências alimentares,
mas que a gente consiga incluir esses alimentos, né, com essa característica mais anti-inflamatória na alimentação do nosso paciente. Então é muito importante que a gente faça, o primeiro passo, né, seja realmente controlar essa inflamação. O segundo passo é que esse paciente, automaticamente, ele precisa de uma dieta com uma densidade calórica e proteica aumentada. Se ele está comendo menos, ele precisa de uma dieta hipercalórica e hiperproteica, porque o menos precisa ser o quê? Potencializado, precisa ser otimizado. Então, é muito importante que o cálculo seja feito de maneira adequada, né, para a elaboração do plano alimentar desse paciente. Então, nós temos aí, pensando no paciente oncológico, né, a recomendação de uma dieta desde 25 calorias quilo peso ao dia até 35 calorias por quilo, né? Então, nesse momento de baixa ingestão alimentar, é interessante que a gente avalie também o estresse metabólico do paciente para que a gente possa elaborar uma dieta ali numa característica mais hipercalórica. Além disso, uma dieta com uma característica também mais hiperproteica, né? A recomendação para o paciente oncológico é de 1.2 a 2.0, dependendo do estresse metabólico, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que ajustar uma dieta mais hiperproteica. E aí, muitas vezes, é interessante que a gente oriente o nosso paciente em como acrescentar nessas preparações módulos alimentares que sejam módulos proteicos e módulos de gordura, de boas gorduras, módulos calóricos, né? Só que aí eu queria reforçar um ponto com vocês, tá? Eu não sei se vocês vão pensar igual a mim, tá bom? Tudo bem se tivermos opiniões contrárias, tá, gente? Mas eu sempre gosto de priorizar e alertar aos meus colegas nutricionistas que tomem cuidado com as prescrições dos módulos caseiros a partir de fontes alimentares que os pacientes oncológicos vão fazer uso. Por que eu tô falando isso? O primeiro pensamento, e eu falo isso, tá, gente, porque, que nem eu acho que vocês já sabem, acho que eu já comentei nas lives, eu já trabalhei em diferentes instituições, em diferentes locais atendendo pacientes oncológicos, então eu já convivi com diferentes perfis de prescrições e de nutricionistas, de profissionais. E é muito comum o primeiro pensamento de que precisa aumentar caloria, precisa aumentar, né, ali caloria, né, da alimentação do paciente. O que a gente vai fazer? Coloca açúcar, coloca leite condensado, coloca creme de leite, coloca... Enfim, esses alimentos que têm uma baixa densidade nutricional e que são altamente inflamatórios. Eventualmente, não tem problema você utilizar esses alimentos, mas é diferente você liberar o seu paciente para que ele consuma esses alimentos de maneira esporádica e você orientar, prescrever que em grande parte das refeições que ele vai fazer no dia, ele tenha que colocar, por exemplo, leite condensado. Entendeu? Porque se você orienta isso para o paciente, olha, fulano, você está comendo pouco, então a gente precisa aumentar a caloria do que você come. Então, um módulo que você pode usar é leite condensado. O que ele vai entender, gente? Que qualquer refeição que ele coma, ele precisa enfiar o leite condensado, né? Então vai ser na fruta, na vitamina, no pão, na bolacha, né? Então, é importante que a gente preste atenção nos módulos que a gente orienta, tá? Então, uma vez eu comentei isso e eu recebi até um comentário de uma nutricionista que ficou incomodada com esse meu comentário justamente por isso, do tipo, a gente precisa entender a realidade do paciente, não sei o quê. Então, né, porque tem pacientes que vão ter acesso a isso, ou que só conseguem comer isso, que estão ali com outros fatores, né, envolvidos, que acaba atrapalhando a ingestão alimentar, e a única coisa que o paciente consegue colocar que é mais fácil é o leite condensado. Então, gente, eu sempre falo, vamos individualizar a nossa conduta. É óbvio que se é a única coisa que o paciente está conseguindo comer e é o meio mais fácil da gente fazer isso, não tem outra maneira, tudo bem, você vai orientar isso.
mas a gente não pode generalizar para os pacientes de maneira geral ficarem adicionando módulos de baixa densidade nutricional e altamente inflamatórios, tá? Por quê? Eu não falei nessas 3 lives que um dos pontos mais importantes para a gente reverter o estado nutricional do paciente, melhorar a imunidade do paciente, melhorar a anorexia secundária é fazer a modulação do padrão inflamatório? Se esse paciente, em toda a refeição que ele come, ele adiciona ali alimentos de baixa densidade nutricional e inflamatórios, eu estou fazendo o contrário disso, né? Então, existem módulos melhores que também são baratos e que a gente pode pedir para esse paciente usar, tá bom? Então, é muito importante que a gente se atente a isso, não só a aumentar caloria e proteína, mas como a gente vai aumentar caloria e proteína? É o nosso papel quebrarmos a cabeça para estudarmos as melhores estratégias que sejam condizentes com o poder aquisitivo do nosso paciente, com as preferências alimentares do nosso paciente e também com a situação clínica atual do nosso paciente. É o nosso papel, muitas vezes, termos que elaborar receitas, colocando módulos que não sejam muito convencionais, mas tornando aquela preparação mais gostosa. Por exemplo, clara de ovo. Clara de ovo é barata, clara de ovo é acessível e clara de ovo é um excelente módulo proteico. Clara de ovo não tem gosto, clara de ovo não tem cheiro e clara de ovo pode ser usada em preparações salgadas e doces. Mas se você fala para o seu paciente para botar ovo no suco, ele não vai fazer, certo? Por mais que não ponha gema, só ponha clara, né? Oriente isso para o paciente. Agora, se você fazer, por exemplo, um teste, se você trabalha, por exemplo, uma degustação, né, no ambulatório, no consultório, até no hospital dá pra fazer, né, porque no hospital você vai preparar isso na cozinha. E aí você dá para o seu paciente degustar, ou você dá uma receita já pronta para ele. Olha, eu testei essa receita, você vai colocar uma clara de ovo cozida aqui nessa vitamina, não vai sentir o gosto, tá bom? E aí você vai tomar, pronto, essa é a receita, você segue o passo a passo. E aí você pode colocar alimentos que ele goste nessa preparação. Um chocolate, uma fruta preferida, mel, se for o caso, né? Mas assim, um chocolate que eu digo cacau, né? Então deixar com gostinho de chocolate. Então dá pra fazer ali algumas receitas utilizando esses módulos que tem uma melhor densidade nutricional, que não são inflamatórios e que vai acabar ajudando o paciente da mesma maneira, tá bom? Então, se vocês entenderem e concordaram com o que eu tô falando, coloquem aqui que eu vou adorar saber, tá, gente? Porque assim, muitas vezes, né, eu já vi, por exemplo, assim, para aumentar a gordura, usa margarina, bate margarina em todas as preparações. Gente, margarina não é legal. Será que, sei lá, não tem uma outra forma, né, da gente adicionar caloria? Azeite ou azeitona, amendoim, pasta de amendoim, o próprio amendoim, tritura lá, faz pasta de amendoim em casa. Dá para utilizar abacate para aumentar a caloria, né, do que ficar usando margarina. Então, assim, dá pra gente pensar em outras estratégias, né? Esses módulos, né, a gente pode estar orientando o paciente. Eu até dou uma dica pra você, viu, Nutri, que me assiste. Não só oriente, não só jogue a informação, mas no plano alimentar, quando você for elaborar ali as refeições, né, as opções para o paciente, coloque aonde ele tem que colocar cada módulo. Por exemplo, fulano, nessa preparação você vai adicionar tal módulo calórico e tal módulo proteico. Nessa daqui combina mais esses módulos. Então dá já a receita que é mais fácil dele seguir. Porque uma coisa que eu observo nos meus pacientes é o seguinte: eles já estão tão preocupados com tantas coisas, eles já estão tão esgotados, a alimentação muitas vezes já se tornou uma fonte de estresse, que se ele tiver que parar e ficar quebrando a cabeça qual é a combinação que ele tem que fazer para enfiar uma clara de ovo, ele não vai fazer, entendeu? Ele não quer perder esse tempo na cozinha, ele não quer ficar esquentando com como que ele tem que montar. Esse também é o nosso papel. Então, que a gente coloque ali no plano alimentar do paciente as informações mais mastigadas possíveis, né? Que a gente possa realmente colocar ali, facilitar a vida do paciente, tá bom?
Então tem essa questão dos módulos e tem a questão também do fracionamento, né? Então uma outra estratégia que a gente pode utilizar com o paciente que está inapetente, com uma baixa ingestão alimentar, inclusive pacientes por conta de efeitos colaterais, plenitude gástrica, né, tudo isso, é o fracionamento, comer pouco várias vezes ao dia. E o fracionamento, muitas vezes, aí você tem que ver a individualidade do paciente, mas ele pode acontecer a cada 3 horas, a cada 2 horas, a cada 1h30, né? Então tem planos alimentares que eu coloco refeição a cada 1h30 para o meu paciente. Mas, obviamente, que são refeições menorzinhas, né? Preparações menores. E também é legal a gente ir adaptando a consistência, não só de acordo com os efeitos colaterais, mas para que o paciente tenha uma maior facilidade em se alimentar. Às vezes o paciente ele consegue comer alimentos sólidos, mas se em cada 1h30 eu ficar pedindo para ele comer alimentos separados, né, ali sólidos, o volume vai ser maior e ele não vai conseguir aderir. Mas se eu intercalar alimentos sólidos com preparações cremosas, líquidas, né, é mais fácil dele aderir, né? Então, olha, por exemplo, no café da manhã, uma preparação mais sólida. Aí no meio da manhã, uma preparação mais cremosa, líquida. Aí no almoço, no almoço sólido de novo. E assim vai, né? Aí no jantar uma sopa. Por quê? Os alimentos cremosos, os alimentos líquidos, pastosos, são mais fáceis da gente colocar várias coisas dentro sem necessariamente aumentar o volume, né? Então, é só pensar numa sopa. A gente faz uma sopa mais grossinha, consegue colocar vários ingredientes, mas se eu separo os ingredientes dessa sopa e ponho num prato de maneira sólida, aquilo dobra de tamanho, o paciente tem que ficar mastigando, engolindo tudo aquilo e às vezes ele não consegue. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes o seguinte lema: pense inteligente, olha para a comida e seja inteligente. Por que pensar inteligente? Olha para o pouquinho e pensa como que pode transformar no muito. Então, às vezes o senhor só consegue comer uma fruta, mas olha para essa fruta e o que dá para colocar nessa fruta para melhorar um pouquinho. Eu consigo botar nessa fruta, por exemplo, algumas colheres de iogurte, eu consigo colocar nessa fruta uma pasta de amendoim, eu consigo bater essa fruta com uma outra fruta mais calórica, então banana e abacate. Faz um bolzinho de banana com abacate, né? Então, dessa forma, aumentou já um pouco a caloria, dependendo do que coloca, aumenta a proteína. E aí tem outros módulos proteicos, como, por exemplo, a proteína em pó, né? Que o nutricionista pode estar prescrevendo também para colocar nessas refeições. Porque a distribuição de macronutrientes, como nós conversamos nas últimas lives, é muito importante, tá? Então, é muito importante que a gente distribua os macronutrientes em todas as refeições. Então, proteína, carboidrato, gordura. Não adianta, por exemplo, toda a proteína do dia do paciente que ele precisa consumir, colocar em 2 refeições só, almoço e jantar. Dobra ali o frango que o paciente come no almoço e jantar, pronto. Não é assim, tá? Os estudos, eles demonstram que o fracionamento das refeições, né, o fracionamento da proteína, na verdade, nas refeições, acaba estimulando melhor a síntese de massa muscular, ou seja, não adianta você hiperdosar a proteína e nem colocar uma quantidade pequenininha, tem que ser uma boa quantidade de proteína ao longo das refeições. E o carboidrato, por exemplo, ele é importante para a manutenção do estado nutricional, os bons carboidratos dentro de uma quantidade adequada e de maneira distribuída, tá? Então, o fracionamento das refeições é importante quando o paciente está com baixa ingestão alimentar. Além disso, também é importante, como eu falei, né, falar para o paciente pensar inteligente e explicar a importância para o paciente da importância de adicionar esses módulos, para ele não achar que a gente está floreando a alimentação dele, tá botando frufru. Por quê? Já aconteceu comigo, hoje não acontece mais porque eu aprendi a lição, né? Hoje eu explico muito bem explicado, eu coloco no plano alimentar, né? Coloco lembretes, né? Então, olha, nesse horário vai tomar tal coisa, aí vamos supor que tenha suplemento, nesse horário vai tomar o suplemento tal, para o paciente não esquecer e para sempre estar ali bem orientadinho, né? Então, eu oriento verbalmente e também por escrito no plano alimentar.
Por quê? Já aconteceu do paciente às vezes olhar lá o módulo e falar, nossa, mas é muita coisa, não precisa de tudo isso. Acho que o mais importante aqui é a fruta, né? Então eu vou comer a fruta. Não sei se isso já aconteceu com você, do paciente só seguir metade do que está prescrito, né? Às vezes vai fazer a vitamina e não põe tudo dentro da vitamina, põe só o leite e a fruta, às vezes não põe a aveia, né? Porque acha que é coisa de nutricionista, fica floreando muito aí minha alimentação, né? Então é muito importante que a gente é muito importante que a gente coloque e explique o porquê que a gente está colocando cada coisa, né? Que a gente oriente, né, a importância desses módulos, o que isso vai beneficiar ali, né, a saúde do paciente, essa fase que ele tá, vai melhorar algum sintoma, né? Então isso também é importante. Além disso, se for o caso, e normalmente dependendo da baixa ingestão alimentar do paciente, que exista a prescrição ali do suplemento, né, gente, dos suplementos orais, da terapia nutricional oral. Então, o suplemento nutricionalmente completo, hipercalórico, hiperproteico. E aí, é muito importante que, como que vocês vão saber qual é a hora, né, de prescrever esse suplemento? Primeiro, né, se você já sabe o tratamento antineoplásico que esse paciente vai passar, e se você sabe também o tipo do tumor desse paciente, tem alguns casos que você até orienta de maneira preventiva o suplemento, que você sabe que no meio do caminho, que nem uma radioterapia de cabeça e pescoço, né, um tumor de face, é normal que esse paciente ele desenvolva vários efeitos colaterais que vão implicar na sua ingestão alimentar, então às vezes eu já oriento preventivamente. Mas em outras situações, não tem a necessidade de você orientar de maneira preventiva o suplemento nutricionalmente completo. E aí, como que você vai avaliar quando que ele entra, né? Você vai avaliar se esse paciente, com todas as estratégias nutricionais que você já propôs, se esse paciente está com uma ingestão alimentar inferior a 60% por mais de 7 dias, né? Então, aí você tem que estar muito atenta se ele já chega para você com esse quadro ou se ele desenvolve esse quadro durante o teu acompanhamento, para que você possa justamente estar suplementando de maneira adequada e prescrevendo o melhor suplemento para o paciente, tá? Para que ele não comece a perder massa muscular, perder peso, até mesmo tenha déficit de nutrientes, né? Então, esses suplementos nutricionalmente completos não somente vão fornecer os macro, mas também os micronutrientes. E tem, assim, hoje em dia, né, vários tipos de suplemento, né? Até mesmo para comorbidades associadas ao próprio câncer. Então, paciente diabético, paciente renal, né? Então, é interessante que você conheça mais sobre os tipos de suplementação, para que você possa estar suplementando o melhor suplemento para o paciente. E se mesmo assim não adiantar as estratégias nutricionais por via oral, o suplemento nutricionalmente completo, esse paciente continua com baixa ingestão, está com risco nutricional, às vezes tem indicação de terapia nutricional interal, né? Então, eu falei isso na primeira live, é importante que a gente esteja atento à indicação de terapia nutricional interal, que a gente não fique postergando muito essa possibilidade. Às vezes a gente tem medo de indicar, porque eu digo indicar porque a gente não pode prescrever, né, gente? Quem prescreve é o médico. Mas a gente pode indicar, a gente pode conversar com a equipe multidisciplinar de cuidado, né? Essa parte de avaliação do estado nutricional é nossa. Nós melhor do que ninguém para saber como que está o nosso paciente, o quanto que ele está comendo, como é que está o estado nutricional dele, se ele está alcançando ou não as necessidades nutricionais, como que estão os efeitos colaterais, se isso está impactando na alimentação ou não. Então a gente pode indicar. E eu percebo uma resistência dos nutricionistas para fazer essa indicação. Muitas vezes os nutricionistas esperam parecer médico e não se envolvem nesse sentido. Então, por várias razões, né? Ou por insegurança, ou por não ter o conhecimento de quando indicar essa terapia, ou por não estarem acostumados a trabalhar com pacientes com nutrição interal, então ficam receosos, né? Ou por simplesmente achar, né, não saber que é uma das nossas funções essa indicação, né? Então é muito importante que a gente esteja atento para que a gente possa indicar, para que a gente possa orientar o nosso paciente da melhor maneira, né? Então, via oral mais terapia nutricional oral, mesmo assim não melhorou a ingestão alimentar, o paciente continua comendo menos de 60% por 7 dias, tem indicação de terapia nutricional
enteral, tá? E muitas vezes é só temporário, né, gente? Por exemplo, assim, um paciente que desenvolveu uma mucosite muito grave por conta de uma radiação de cabeça e pescoço, é temporário aquela dieta enteral, não é para sempre, não é por meses, né? É só até terminar os ciclos, normalmente fica por mais 2 semanas e aí suspende, né? Então, assim, é algo temporário, né? E aí, claro que tem pacientes que é algo mais a longo prazo, né? Mas enfim, existem situações e situações. Mas é muito importante que a gente tenha esse olhar mais criterioso, né? Para que a gente não, o quê? Negligencie, né, gente? Para que a gente não deixe ali o nosso paciente negligenciado, para que a gente oriente sempre direitinho as estratégias, para que a gente tenha ali sempre uma conduta mais ativa, tá bom? Nós não temos que só atender e sim também ouvir. Sim, até porque se a gente não escuta, como que a gente vai tomar a melhor decisão, né, da melhor estratégia nutricional? Gente, estratégias nutricionais, elas precisam englobar vários fatores, né? Uma boa avaliação nutricional tem diferentes tipos de pergunta em diferentes aspectos. Não dá para perguntar só como que tá o intestino, se a ingestão alimentar diminuiu, e só, entendeu? Tem que se aprofundar, tem que entender a rotina do paciente, tem que entender o diagnóstico, o tratamento, em que fase do tratamento está, as preferências alimentares, recordatório alimentar, os sentimentos em torno, né, do alimentar, quais são os efeitos colaterais que esse paciente está apresentando ou pode apresentar. Como que tá a rotina dele, não só em torno da alimentação, mas rotina de sono, rotina de trabalho, rotina de idas ao hospital, né? Tudo isso é muito importante que a gente saiba, né? A Josiane comentou que desconhece esse módulo. O leite condensado, você fala, Josiane? Vamos ver aqui as perguntinhas de vocês. Tô chegando, gente, nas perguntinhas. Se vocês têm perguntas, então me mandem, tá bom? Bom, gente, e aí pra finalizar a nossa live, né, o que eu gostaria de deixar, assim, pra finalizar a nossa reflexão sobre isso, né? Que, assim, vários fatores, eles vão influenciar na ingestão alimentar do paciente oncológico, que vários fatores, né, e a ingestão alimentar, ela vai acabar influenciando também no estado nutricional do nosso paciente. Eu acho que eu já consegui deixar bem claro para vocês nessas 3 lives que a gente tem conversado, né, nesses 3 dias, que o estado nutricional do paciente é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Então, o sucesso das estratégias terapêuticas no paciente oncológico vão estar relacionados com o estado nutricional do paciente oncológico, vão estar relacionados na nutrição que esse paciente oncológico está recebendo. Então, no que ele está ingerindo, não só na quantidade, mas também na qualidade do que ele está comendo. Então, é muito importante que, para que a gente possa estabelecer uma boa estratégia nutricional, para que esse paciente consiga ter um bom estado nutricional e, dessa forma, um melhor sucesso da terapia antineoplásica empregada, é muito importante que a gente leve em consideração diferentes aspectos. Então, o tipo do tumor, comportamento tumoral, estadiamento, localização, tratamento antineoplásico proposto, os efeitos colaterais, comportamento alimentar, rotina desse paciente, né? Então, é muito importante que a gente leve em consideração esses fatores para que a gente possa elaborar a melhor estratégia nutricional, tá, gente? Então, avaliem como vocês estão avaliando o paciente de vocês, como está a anamnese de vocês, se no local que vocês trabalham, pensando num hospital, por exemplo, qual é a ferramenta de rastreamento de risco que vocês usam, se o paciente apresenta risco, como que vocês fazem essa avaliação, esse acompanhamento, quais são as estratégias que vocês têm utilizado para o paciente de vocês, para que vocês possam
melhorar a ingestão alimentar desse paciente. E fazer o manejo dos diferentes efeitos colaterais é de suma importância para que a gente melhore a ingestão alimentar. Não adianta a gente colocar também uma dieta hipercalórica, hiperproteica, um monte de suplemento, um monte de módulo, se os efeitos colaterais que o paciente está apresentando o impossibilita de utilizar todas as estratégias que você prescreveu e orientou. Então não adianta você botar o melhor suplemento do mundo se aquele paciente, por exemplo, está vomitando. Se, né, tem um quadro de MZ forte ali. Se aquele paciente está com quadro intenso de diarreia. Se aquele paciente está com mucosite da boca ao ânus. Né? Então é muito importante que você veja ali a situação clínica do paciente, os sinais e sintomas, para que vocês também possam fazer um manejo desses efeitos colaterais e aí sim vocês possam adicionar todas essas dicas que eu acabei de dar, essas estratégias para melhorar a ingestão alimentar do paciente, tá? Então não tem como tratar o paciente oncológico de maneira ali separada, né? Desmembrar o que ele está sentindo. Tudo faz parte, né? Tudo acaba influenciando. Uma coisa influencia na outra, tá bom?